também desse ano de 2016. Assinale a alternativa que corretamente discorre sobre previsões relativas à improbidade administrativa previstas na Lei Federal 8.4/92. Letra A. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo constitui ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito ou causa lesão ao erário. Errado, esse ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração. Letra B. Não estão sujeitos às penalidades da Lei 8.429 os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público. Estão sim. Artigo 1º, parágrafo único. Não integram a administração, mas tem algo de recurso público ali presente que merece responsabilização àquele que atua em detrimento daquela instituição, mesmo sendo da iniciativa privada. Tá? Letra C. As disposições da Lei Federal 8.429 de 92 são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sobre qualquer forma direta ou indireta. Copiou coluna do artigo 3º, nosso velho conhecido, que pode estender a responsabilidade da lei de improbidade para particulares naquelas circunstâncias ali estabelecidas. Então o gabarito realmente aqui, ao que parece, vai ficar na nossa letra C. Vamos ver o que há nos demais. Letra D. Exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa jurídica que tem interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade é ato de improbidade que causa dano ao erário. Já vimos há pouco que é ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito. Está fora. Letra E. Independentemente das sanções penais, civis, administrativas previstas na legislação específica, o responsável pelo ato de improbidade fica sujeito às combinações da Lei 8.429, que deverão ser aplicadas sempre de forma cumulativa, mais graduadas de acordo com a gravidade do fato. Não. Elas podem ser aplicadas cumulativamente. É o juiz que vai decidir de que maneira que ele vai compor a sanção a ser aplicada ao servidor. Eu posso aplicar todas. Ressarcimento ao erário, perda de bens e valores em favor do poder público que tenham sido acrescidos ilicitamente, perda da função pública, suspensão de direitos políticos, multa civil, enfim. Mas o juiz pode decidir aplicar só uma ou outra. Só a indenização e uma suspensão de direitos políticos. Conforme o caso concreto. Ele não está obrigado a impor todas as medidas sancionatórias que estão ali previstas. É cumulativo, mas essa acumulação não é impositiva. Vai depender da ponderação, do caso concreto, a quantificação da penalidade que vai ficar a cargo da autoridade judiciária. Tudo em paz? Então é isso. Essa é uma informação nova, digamos assim, né? 39. Então, só para confirmar, o gabarito realmente aqui ficou na letra C, com base no artigo 3º. Questão 39. Considerando o disposto na Lei 8.429 de 92, que trata da improbidade administrativa, é correto afirmar sobre o procedimento administrativo e o processo judicial. Procedimento administrativo e o processo judicial. É o artigo 14 e o artigo 17. Tá? Vamos ver aí. Letra A. O juiz criminal é quem tem atribuição legal para representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de improbidade. Não. Qualquer pessoa, né? A gente viu isso lá no artigo 14, então tá fora. Letra B. A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria, dispensando-se nessa fase a indicação de eventuais provas. Não. A representação ela tem que ser
composta de um conteúdo probatório para dar sustentação à representação. Isso está no próprio artigo 14. Então está errado dizer que está dispensada essa indicação de eventuais provas. C. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao respectivo chefe do Poder Executivo da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. Tá? Não tem essa previsão aqui de respectivo chefe do Poder Executivo, não. Você vai encontrar lá isso no artigo 15. Tá? Então está equivocada a letra C também, a partir daquilo que o artigo 15 estabelece. O MP tem que se fazer a notificação. Letra D. A ação principal, que terá o rito sumário, já está errado, é o rito ordinário, né? Será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar. Estaria tudo bonitinho se aqui estivesse ordinário, né? O rito ordinário do processo civil, digamos assim. E o artigo 17 que vai trazer essa informação, então está equivocada aqui a letra D. Letra E. Em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito. Aí nós temos o copiou-colou do 17, parágrafo 11. Então o gabarito fica na base do copiou-colou. Tá? Isso tem a ver mais com o processo judicial, né? Processo civil judicial sobre o rito ordinário. Tem lá algumas regras que o artigo 17 nos traz, que são importantes, a banca gosta de cobrar, mas o processo mesmo, não, como um todo, tem o seu rito desenvolvido a partir das normas de processo civil. Tudo bem? Alguma coisinha do processo penal, que é indicado inclusive lá no finalzinho do 17. Bom, vamos em frente. Confirmado o gabarito, então, na letra E. Questão 40. Assinale a alternativa correta a respeito da lei de improbidade administrativa. Letra A. Na ação judicial de improbidade administrativa, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos se efetivam com o deferimento da liminar pela autoridade judiciária competente. Equivocado, né? Equivocado porque isso vai se efetivar tanto a suspensão dos direitos políticos quanto a perda da função pública com a sentença judicial transitada em julgado. Isso a gente encontra lá no próprio artigo 20, falando dessa informação. Tá? Então são medidas que só vão se efetivar diante dessa situação. Aquela sentença judicial que não pode mais ser alterada no âmbito do mesmo processo. Aquela ideia de que não cabe mais recurso. Tá? Letra B. Além de outras penalidades, aquele que cometer ilícito previsto na lei de improbidade administrativa ficará sujeito à cassação dos direitos políticos? Não, de novo, suspensão. C. As penalidades combinadas pela lei de improbidade administrativa são específicas e individualizadas, não podendo atingir o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente. Na figurinha carimbada, a gente sabe que pode atingir até o limite do valor da herança transmitida, na forma do nosso velho conhecido artigo 8º. Então, letra C, furado também. Vamos em frente. Letra D. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à vítima representar a autoridade judiciária para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A autoridade administrativa, que vai representar o MP, e o MP que vai adotar as medidas judiciais necessárias à obtenção da liminar de disponibilidade de bens. Então tá furado aí também, lá do nosso artigo 7º. Então resta a letra E. Letra E. Será punido com a pena de demissão a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens dentro do prazo determinado, que é prestar falsa. Outra figurinha carimbada nossa, artigo 13, parágrafo 3º da nossa lei de improbidade. Fica o nosso gabarito na letra E. Já estamos partindo para a reta final. A ideia é a gente corrigir aqui 50 questões. E você, nessa reta final, você já está ambientado com muita coisa. Se você chegou até aqui, você vai sentir facilidade. Parabéns por ter chegado, por sinal, né?
41. Assinale a alternativa que contempla corretamente uma sanção prevista expressamente no texto constitucional decorrente da improbidade administrativa praticada por servidor público. Bom, essa é coisa rápida também, né? Bem tranquilo. De o cara você já mata. Daquelas que você marca até o cartão resposta porque não há qualquer dúvida acerca do gabarito. Gabarito letra A, né? Suspensão dos direitos políticos na forma combinada em lei. Artigo 37, parágrafo 4º da nossa Constituição Federal. Restritiva de direitos, prisão preventiva, banimento, jubilação. O cara deu uma viajada aqui, né? Vamos em frente. 4.2. Nos termos da lei, nos termos do que dispõe a lei de improbidade, é correto afirmar. Então, afirmativa correta. Letra A. Submete-se aos efeitos da lei todo servidor público, desde que exerça cargo ou função remunerada. Desde não, né? Diversos outros vínculos, inclusive os sem remuneração, chamados graciosos, já apareceu em prova. Vínculo gracioso, parece estranho, mas é um vínculo que não vai determinar o pagamento de uma remuneração. É gratuito, digamos assim. É possível, né? Apesar de eleição e tal. Então, tá furada aqui a nossa letra A no 42. Letra B. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão dolosa ou culposa do agente público, este ficará sujeito à detenção, além de reparar o dano. Não há essa penalidade prevista na lei de improbidade para esse tipo de conduta. Então, tá fora. C. O prejuízo ao erário, né, a forma culposa, não tem nem crime. Dolosa pode até ter, né? Tem um dano doloso, como figura típica no direito penal. Letra C. O agente público que se recusar a prestar declaração de bens dentro do prazo determinado será punido com suspensão de suas funções pelo prazo de 30 dias. Mais uma vez, é demissão a bem do serviço. Letra D. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Beleza. Qualquer pessoa pode. Artigo 14, velho conhecido também. Fica aqui o gabarito na letra D de dado. Vamos ver a letra E. O acordo ou transação na ação de improbidade administrativa somente terá validade com o aval do representante do MP. Isso a gente viu que é proibido qualquer tipo de acordo, transação. Enfim, está lá no artigo 17, parágrafo 1º. Nas ações de improbidade, isso é vedado. Então, realmente, confirmamos o gabarito aí na letra D de dado, com base no artigo 14. Vamos lá. 4.3. Considerando o que estabelece expressamente a lei de improbidade, é correto afirmar que, letra A, será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente que se recusar a prestar declaração dos bens dentro do prazo determinado ou que a prestar falsa. Mais uma vez, ele está pedindo o correto gabarito aqui, vai ser na letra A, no 43, artigo 13. Fazer essas questões que são repetidas no gabarito, elas são importantes para a gente trabalhar também os equívocos, tá? Vamos ver o que temos nas demais. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito do agente ou de particular, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito decretar a indisponibilidade dos bens do indiciado. Isso, a gente já sabe que a autoridade administrativa não decreta nada, ela vai notificar o MP para que busque perante o judiciário a indisponibilidade de bens. C. A sentença que julgar procedente a ação civil de reparação de dano ou decretar a perda de bens havidos ilicitamente determinará o pagamento ou a reversão dos bens, conforme o caso, em favor de fundo gerido pelo Ministério Público. Não, em favor da pessoa jurídica que foi prejudicada com o ato de improbidade. Nós temos essa previsão
aí na própria lei, salvo engano, lá no artigo 12, vem falando sobre isso, lá no finalzinho. Seguindo em frente. D. Na fixação das penas previstas na lei de improbidade, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, o grau de culpabilidade do agente e o proveito patrimonial obtido pelo beneficiário do delito. Não tem essa questão de grau de culpabilidade. Vai o dano e, salvo engano, o proveito patrimonial também. Isso a gente vai encontrar no artigo 12, também lá na parte final. Letra E. No caso de enriquecimento ilícito, além de ficar sujeito à pena criminal prevista nessa lei, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. Tá? Enfim, pena criminal, perder bens e valores, até vai lá. Pena criminal não é algo que a lei de improbidade estabeleça para quem comete atos de improbidade. Vamos em frente, confirmado o gabarito então. 44. Lembrando que no 43 o gabarito foi a letra A, tá? 44. Nos termos da lei de improbidade, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. E notadamente, letra A, permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. Isso aqui é ato de improbidade que gera prejuízo ao erário. Letra B, revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Bom, aí está correto, né? O 44 também foi com o gabarito na letra B. Artigo 11, inciso 7. Artigo 11, inciso 7. Vamos ver os demais. C. Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. Se deu bem, enriquecimento ilícito. Letra D. Usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial de órgão da administração pública direta. Se deu bem também, enriquecimento ilícito. Letra E. Celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades previstas em lei. Gera prejuízo ao erário. Isso aqui é mais recente, né? A inclusão desse inciso. Mas, de qualquer forma, acabamos ficando aí com a letra B de bola como gabarito. E aí em cima lá do 11, inciso 7. Vamos nessa. 45. Nos termos do que estabelece a lei de improbidade, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar a quem? A gente já sabe que vai representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. E nunca é demais lembrar que essa indisponibilidade ela vai ser pleiteada junto ao Poder Judiciário através do Ministério Público. Pelo menos assim é o que a lei vai colocar. E nós encontramos isso no artigo 7º. Agora, essa ideia de que o MP vai pleitear junto ao Judiciário não está escrito ali não. Tá? Isso aí é decorrência das reservas de jurisdição que são estabelecidas no nosso ordenamento. Tudo bem? Então fica a letra B como o nosso gabarito, baseado no artigo 7º. Vamos em frente. 4.6. Assinale a alternativa que apresenta corretamente quem poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Já sabemos, qualquer pessoa. Vamos procurar onde está. Aqui, ó, letra E no 46. Qualquer agente público, membro do MP, agente público, qualquer pessoa poderá prestar informações sobre o ato de improbidade, sua autoria
indicando provas de que tenha conhecimento. Gabarito letra E, nosso velho conhecido artigo 14. Não há muito o que explorar, porque as demais aqui elas estão fazendo menção a outras pessoas, que não qualquer pessoa, se é que a gente pode colocar dessa maneira. 4.7, reta final, hein? Nos termos da lei, pode ser responsabilizado por ato de improbidade administrativa. Questão do ano de 2016. Não apenas o agente público, mas também o particular ou o terceiro beneficiado pelo ato, viu? Provavelmente é por aqui. Deve ser a letra A no 47. Vamos ver os demais. O representante da pessoa jurídica que recebe subvenção, benefício, incentivo de órgão público se o instrumento formalizado entre ambas as partes contiver previsão expressa de responsabilidade. Negativo, né? Não depende disso. Cometeu o ato de improbidade vai ser responsabilizado. Aqui fica equivalente ao próprio agente público em sentido amplo da palavra, né? Letra C. Apenas o agente público enriquecido ilicitamente no exercício do mandato, cargo, emprego ou função? Não, a gente sabe que pode ser o particular também. O agente público, objetivamente, seus prepostos de qualquer nível hierárquico culposamente. Viajou totalmente aqui. Então, gabarito mantido na letra A, com fundamento em quê? Fundamento no artigo 3º da lei. Tá acabando. E você vai chegar na prova e vai encontrar algo equivalente ao que você está fazendo aqui. Essa é a preparação, né? Nos termos da lei que regula os atos de improbidade administrativa, qual a alternativa incorreta? Esse tipo de questão é boa porque a gente vai encontrar 4 afirmações corretas. Vale a pena, inclusive, estudar por essas alternativas. E uma incorreta. Então vamos ao trabalho. Letra A. Os agentes públicos de qualquer nível e hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos. Perfeito, né? Pode pegar lá o artigo 4º. É o artigo 4º que vai ter isso aqui. Letra B. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação, omissão dolosa ou culposa do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. Perfeito, tranquilo. C. No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. Também, tranquilo. Artigo 6º. Então seria 4º, 5º, 6º. Qualquer agente público poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. A velha qualquer pessoa. Artigo 14, e por isso a incorreta seria a letra D. Letra E. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado de sentença condenatória. É o que está, em especial, no artigo 20, no caput do artigo 20 da Lei de Improbidade. 49. No tocante à improbidade administrativa, é correto afirmar que... Está pedindo a correta. As ações destinadas a levar a efeito as sanções por improbidade administrativa poderão ser propostas até 10 anos após o término do exercício do mandato. Não, o prazo prescricional para quem exerce mandato é de 5 anos. Artigo 23, inciso 1. Está fora. O ordenamento jurídico contempla apenas hipóteses dolosas de improbidade administrativa? A grande maioria sim, mas tem exceção. No artigo 10 tem a figura culposa dos atos de improbidade que geram prejuízo ao erário. Está no próprio caput do artigo 10, ação ou omissão dolosa ou culposa. Então está fora aí a nossa letra B. Letra C. As ações destinadas a levar a efeito as sanções por improbidade administrativa são imprescritíveis? Não. Tem o prazo prescricional lá do 23. As ações de ressarcimento, levando em conta o 37, parágrafo 5º, podem chegar a essa circunstância, essa condição de imprescritíveis, principalmente quando são decorrentes de atos de improbidade. Assim tem entendido a jurisprudência. Então, até agora nada, né? Letra D. A legislação consignou a possibilidade de ajuizamento de ação cautelar de sequestro e a indisponibilidade de bens. Sim, né? A gente vê isso inclusive no artigo 16, né? Eu diria que é uma novidade essa ação de sequestro. A ação cautelar de sequestro é aquela que vai buscar um bem específico. A disponibilidade de bens vai pegar tudo aquilo que está à disposição. Tá? Dependendo da situação, uma ou outra medida pode ser utilizada.
Letra E. Então aqui estaria correto, 16, né? Artigo 16, juntamente lá com o artigo 7. Letra E. A legislação odiernamente contempla apenas duas modalidades de improbidade administrativa: atos que importem enriquecimento ilícito ou violação a princípios. Não, ficou faltando aqui o dano ao patrimônio, prejuízo ao erário. Então, realmente, o gabarito aqui na letra D, a gente pode citar o artigo 16 e também o artigo 7º como respaldo para o gabarito. E por fim, chegamos aí na questão número 50, que coloca o seguinte: os atos de improbidade administrativa poderão importar a... É basicamente Constituição, né? Suspensão da função pública não, é a perda. Indisponibilidade de bens é um caminho. Perda da função pública e impossibilidade do servidor condenado retornar de forma permanente ao serviço público. Não tem isso colocado lá de forma expressa, ao menos. Perda dos direitos políticos não, é suspensão dos direitos políticos. E perda da nacionalidade não tem essa previsão também. Então fica aqui a indisponibilidade de bens, baseada inclusive na própria Constituição, artigo 37, parágrafo 4º. Ok? Bom, então essa é a última questão, né? Então nós damos por encerrado aqui o nosso módulo de exercícios de improbidade administrativa na nossa banca VUNESP. Acredito que nós conseguimos por aqui fechar todas as brechas, arestas, lacunas que possam existir, que você possa, né, fazer essa prova sem preocupação, consciente de que fez aquilo que tinha que fazer. Se alguma coisa diferente aparecer, vai ser inédito. A gente não tem como viajar aqui na maionese e procurar coisas inéditas. Não me vem nada à cabeça que mereça chamar a atenção, senão tudo aquilo que nós estudamos aqui nesse módulo de exercícios, que é completo em cima da banca. E a tendência é que as questões elas se repitam. Cuidado com a interpretação, cuidado também com muita autoestima, fique tranquilo, consciente de que fez o trabalho que deveria ser feito, tenha atenção, saiba que existem questões fáceis, não vai ficar procurando cabelo em ovo, tá? Isso aí a gente adquire com experiência. Refaça os exercícios dentro da medida do possível, se dedique a todas as matérias, né? E chegue na prova consciente daquilo que fez. Se estudou muito, se preparou muito, você vai lá tenso, porque vai querer fazer uma ótima prova. Mas, se ainda não é aquele momento, vai adquirir experiência, vá consciente. Porque vida de concurseiro é assim, um passo a cada dia, um estudo a cada dia, um conhecimento a cada dia. A experiência nos concursos até que chega o dia que a gente está bem, que a gente está em condições, a prova vem em nosso favor, a gente faz uma bela prova, pega uma boa classificação e efetivamente entra no serviço público, atingindo aquele objetivo que a gente pretende a partir do primeiro passo que a gente dá nesse mundo, nessa saga que é a preparação para concurso. Beleza? De minha parte, espero ter agregado conhecimento para que você faça uma ótima prova, em especial nas questões de improbidade administrativa, que foi aquilo que a gente acabou de trabalhar. Beleza? Um abraço, até uma próxima oportunidade aí nesse mundo de concursos públicos. Até lá!